Livro de Jasher, do capítulo 49, Faraó reúne todos os grandes homens do reino, e nomeia José para governador do Egito. Ao capítulo 50, prevalece no Egito, grande abundância. Capítulo 49, Faraó reúne todos os grandes homens do reino, e nomeia José para governador do Egito. Após estas coisas o rei reuniu e congregou todos os seus oficiais e servos e todos os príncipes e nobres pertencentes ao rei, e todos eles vieram diante do rei. E o rei disse-lhes: Eis que vocês têm visto e ouvido todas as palavras deste homem hebreu, e todos os sinais que ele declarou que viriam a se passar, e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Vocês sabem que ele deu uma interpretação certa do sonho, e que certamente virá a acontecer. Agora, portanto, aconselhem-se e saibam o que irão fazer, e como a terra será liberta da fome. Procurem agora e vejam se alguém semelhante pode ser encontrado, em cujo coração exista sabedoria e conhecimento, e eu o nomearei sobre a terra. Pois vocês já ouviram falar do aviso do homem hebreu para salvar a terra desta fome, e eu sei que a terra não será livrada da fome, a não ser com os conselhos do homem hebreu, com o qual me aconselhou. E todos responderam ao rei e disseram: O conselho que o hebreu deu é bom. Agora, portanto, nosso senhor e rei, eis que a terra inteira está na tua mão, faz o que parecer bem aos teus olhos. Ele quem tu escolheste, e quem tu na tua sabedoria sabes ser sábio e capaz de livrar a terra com sua sabedoria, ele quem o rei indicar estar debaixo dele toda a terra. E o rei disse para todos os oficiais: Eu pensei uma vez que o Criador revelou-se para o homem hebreu, tudo que ele falou, não há nenhum outro tão discreto e sábio na terra inteira como ele. Se parecer bem aos vossos olhos, eu o colocarei sobre a terra, para salvar a terra com sua sabedoria. E todos os oficiais do rei disseram: Mas certamente está escrito nas leis de Micraim, e não deve ser violado, que nenhum homem deve reinar sobre Micraim, nem ser o segundo para o rei, mas apenas aquele que tem conhecimento em todas as línguas dos filhos dos homens. Portanto, nosso senhor e rei, eis que este homem hebreu só sabe falar a língua hebraica, e como então, ele pode ser sobre nós o segundo no âmbito do governo, um homem que nem mesmo conhece nossa língua? Agora pedimos para chamá-lo, para que ele venha diante de ti, e te prove em todas as coisas, e faça como lhe parecer bem. E o rei disse: Isso deve ser feito amanhã, e a coisa que você disse é boa. E todos os oficiais vieram no mesmo dia diante do rei. E naquela noite, Deus enviou um de seus anjos do ensino, e ele veio à terra de Micraim a José, e o anjo de Deus ficou com José, e eis que José estava deitado na cama à noite na casa de seu mestre, no calabouço, pois seu mestre tinha colocado ele de volta no calabouço por causa de sua esposa. E o anjo despertou-lhe do seu sono, e José levantou-se, e eis que o anjo de Deus estava de pé em frente a ele. E o anjo falou com José, e ensinou-lhe todas as línguas dos homens naquela noite. E o anjo de Deus foi-se, e José retornou para sua cama, e José ficou espantado com a visão que teve. E veio a manhã, e o rei chamou a todos os seus funcionários e agentes, e eles vieram e sentaram-se diante do rei, e o rei ordenou que José fosse trazido, e os servos do rei foram e trouxeram José diante de Faraó. E o rei veio e subiu os degraus do trono, e José falou com o rei em todas as línguas, antes que chegasse diante do rei no 70º degrau, e sentou-se diante do rei. E o rei muito exultou por José, e os oficiais do rei exultaram grandemente com o rei quando ouviram todas as palavras de José. E a coisa parecia boa aos olhos do rei e da diretoria, nomear José para ser segundo diante do rei sobre a terra inteira de Micraim, e o rei falou com José, dizendo: Tu me deste conselhos para designar um homem sábio sobre a terra de Micraim, e por sua sabedoria livrar a terra da fome. Agora portanto, uma vez que o Criador fez tudo isso conhecido a ti, e todas as palavras que tu falaste, não há em toda a terra um homem discreto e sábio como tu. E teu nome não mais será chamado José, mas Zapnat Paânia deve ser o teu nome. Serás segundo a mim, e da tua palavra deve ser todos os assuntos do meu governo. Sob tua palavra meu povo deverá sair e entrar. Também debaixo de tua mão meus servos e oficiais receberão o salário que é dado mensalmente, e a ti todas as pessoas da terra deverão curvar-se. Só no meu trono eu serei maior do que tu.
E o rei tirou o anel de sua mão e colocou sobre a mão de José. E o rei vestiu José com um vestuário principesco, e colocou a coroa dourada sobre sua cabeça, e ele colocou uma corrente dourada em seu pescoço. E o rei ordenou seus servos, e eles fizeram ele andar na segunda carruagem que pertence ao rei, que fica oposta à carruagem do rei, e montava em um grande e forte cavalo dos cavalos do rei, e ser conduzido pelas ruas da terra de Micraim. E o rei ordenou que todos aqueles que tocassem tamborins, harpas e outros instrumentos musicais deveriam ir adiante com José. 1000 tamborins, 1000 mexolotes e 1000 nebalins foram após ele. E 5.000 homens, com espadas desembainhadas brilhantes em suas mãos, e eles foram marchando diante de José, e 20.000 dos grandes homens do rei vestiram-se com cintas de pele coberta com ouro, marcharam à direita de José, e 20.000 na sua esquerda, e todas as mulheres e as donzelas foram para os telhados, ou ficaram nas ruas divertindo-se e alegrando-se devido a José, e olhavam para a aparência de José, e sua beleza. E as pessoas do rei foram diante dele e atrás dele, perfumaram a estrada com incenso e com cássia, e todos os tipos de perfume finos, e dispersaram mirra e aloés ao longo da estrada, e 20 homens proclamaram estas palavras diante dele em toda a terra em voz alta. Vocês veem este homem a quem o rei escolheu para ser seu segundo? Todos os assuntos do governo serão regulamentados por ele, e aquele que transgredir as suas ordens, ou que não se curvar diante dele, deve morrer, pois ele se rebelará contra o rei e seu segundo. E quando os arautos haviam cessado a proclamar, todas as pessoas de Micraim curvaram-se diante de José e disseram: que viva o rei, que viva também seu segundo. E todos os habitantes de Micraim curvaram-se ao longo da estrada, e quando os arautos se aproximaram deles, eles curvaram-se, e eles exultaram com todos os tipos de tamborins, Mexol e Nebal a José. E José sobre seu cavalo levantou os olhos para o céu e clamou e disse: ele ressuscita o pobre homem do pó, ele levanta os necessitados do monturo. Ó Deus, feliz é o homem que confia em ti. E José passou por toda a terra de Micraim com servos do faraó e os oficiais, e eles lhe mostrarão a terra inteira de Micraim e os tesouros do rei. E José retornou, e veio nesse diante a faraó, e o rei deu a José uma posse na terra de Micraim, uma possessão de campos e vinhedos. E o rei deu a José 3.000 talentos de prata e 1.000 talentos de ouro e pedras de ônix e obdelum e muitos presentes. E no dia seguinte o rei mandou todos os povos de Micraim trazer a José ofertas e presentes, e que aquele que violasse o comando do rei deveria morrer. E eles fizeram um altar, na rua da cidade, e espalharam vestuário lá, e quem trouxesse algo a José deveria colocar no lugar alto. E todo o povo de Micraim lançavam coisas no altar, um homem um brinco de ouro, e outro anéis e brincos e diferentes trabalhos de ouro e prata, e pedras de onix e obdelum colocaram no altar. Cada um deu alguma coisa do que possuía. E José tomou todas estas coisas e as colocou no seu tesouro, e todos os oficiais e nobres pertencentes ao rei exaltaram José, e eles lhe deram muitos presentes, vendo que o rei tinha-o escolhido para ser seu segundo. E o rei enviou para Putipera, o filho de Aíron, sacerdote de On, e ele levou sua jovem filha Osnat e deu-a a José como esposa. E a donzela era muito bonita, uma virgem, a qual homem nenhum tinha conhecido, e José levou-a como esposa. O rei disse a José: eu sou o faraó, e ao lado de ti, nenhum deve se atrever a levantar a mão ou seu pé, para legislar o meu povo em toda a terra de Micraim. E José tinha 30 anos quando ele ficou diante de Faraó, e José saiu de diante do rei, e ele tornou-se o segundo no lugar do rei de Micraim. E o rei deu a José 100 servos para atender-lhe em sua casa, e José também enviou e comprou muitos servos, e permaneceram na casa de José. José então construiu para si mesmo uma casa muito magnífica como as casas dos reis, perante o tribunal do palácio do rei, e ele fez na casa um grande templo, muito elegante em aparência e conveniente para sua residência. 3 anos ficou José construindo sua casa. E José fez para si um trono muito elegante, abundante em ouro e prata, e cobriu com obdelum e pedras de ônix, e ele fez-lhe a semelhança de toda a terra de Micraim e a semelhança do rio Micraim, que regava a terra inteira de Micraim. E José sentou-se com segurança no seu trono em sua casa, e Deus aumentou a sabedoria de José.
E todos os habitantes de Micraim e os servos de Faraó e seus príncipes amaram José excessivamente, pois isto vinha de Deus para José. E José tinha um exército que fez guerra, indo em exércitos e tropas com um número de 40.600 homens, capazes de suportar, em armas para ajudar o rei José contra o inimigo, além de oficiais do rei e seus servos e habitantes de Micraim sem número. E José deu a seus homens poderosos e todos os do seu exército, escudos e dardos e elmos e casacos de despacho e pedras para fundas. Capítulo 50, prevalece no Egito, grande abundância. Nesse momento os filhos Tarsis vieram contra os filhos de Ismael, e fizeram guerra com os filhos de Tarsis, despojando os ismaelitas por um longo tempo. E os filhos de Ismael eram pouco numerosos naqueles dias, e eles não poderiam prevalecer sobre os filhos de Tarsis, e eles foram extremamente oprimidos. E os homens velhos dos ismaelitas enviaram um registro para o rei de Mitraim, Egito, dizendo: enviem, peço-lhes, teus servos oficiais e exércitos, para nos ajudar a lutar contra os filhos de Tarsis, pois nós estamos sendo consumidos por um longo tempo. E Faraó enviou José com os valentes, e o exército que estavam com ele e também seus homens poderosos da casa do rei. E eles foram para as terras de Avilá para os filhos de Ismael, para auxiliá-los contra os filhos de Tarsis, e os filhos de Ismael lutaram com os filhos de Tarsis, e José derrotou os tarsitas, e ele subjugou todas as suas terras, e os filhos de Ismael habitam nela até este dia. E quando a terra de Tarsis foi subjugada, todos os tarsitas fugiram, e entraram na fronteira de seus irmãos, filhos de Avã, Grécia, e José com todos os seus homens poderosos e exército retornaram a Mitraim, com nenhum homem deles faltando. E no final do ano, no segundo ano de José reinando sobre Mitraim, o Senhor trouxe grande abundância em toda a terra por 7 anos, como José tinha falado, pois Deus abençoou a totalidade da produção da terra naqueles dias durante 7 anos, e eles comeram e ficaram muito satisfeitos. E José naquela época tinha oficiais sob as suas ordens, e eles coletaram todo o alimento dos bons anos, e coletaram o milho anualmente, e colocaram-no nos tesouros de José. E a todo momento quando eles reuniam a comida, José ordenava que trouxessem milho nas espigas, e também trouxessem consigo alguns dos solos do campo, para que ele não se estragasse. E José fez assim desse jeito ano por ano, e ele empilhou milho como a areia do mar em abundância, pois seus depósitos eram imensos e não poderiam ser numerados pela abundância. E também a todos os habitantes de Mitraim, reuniram todos os tipos de alimentos em seus depósitos em grande abundância durante os 7 anos bons, mas não o fizeram como José fez. E todos os alimentos que José e os Mitri, egípcios, haviam reunido durante os 7 anos de abundância foram assegurados, nos depósitos para os 7 anos de fome, para manter a terra inteira. E cada homem dos habitantes do Egito encheu sua loja e seu lugar escondido com milho, para servir de apoio durante a fome. E José colocou todo o alimento que ele tinha reunido em todas as cidades de Mitraim, e ele fechou todos os depósitos, e sentinelas foram colocadas sobre eles. E esposa de José, Osnat, filha de Potipera, gerou-lhe 2 filhos, Manassê e Efraim, e José tinha 34 anos de idade quando ela os gerou. E os rapazes cresceram e eles andaram em seus caminhos em suas instruções, não se desviaram do caminho que seu pai ensinou-lhes, quer para a direita ou esquerda. E o Senhor estava com os rapazes, e eles cresceram e tinham conhecimento e habilidade e sabedoria em todos os assuntos de governo. E os oficiais do rei e seus grandes homens dos habitantes de Mitraim exaltaram os rapazes, e eles foram criados entre as crianças do rei. E os 7 anos de abundância que estavam em todo o país chegaram ao fim, e os 7 anos de fome vieram depois deles como José tinha falado, e a fome estava em toda a terra. E todos os povos de Mitraim viram que havia começado a fome na terra de Mitraim, e todas as pessoas de Mitraim abriram seus estoques de milho, pois a fome prevaleceu sobre eles. E encontraram todo o alimento que estava em seus depósitos, cheio de vermes e não apto para comer, e a fome prevaleceu em toda a terra, e todos os habitantes de Mitraim vieram e choraram diante de Faraó, pois a fome era pesada sobre eles. E eles disseram a Faraó:
dê comida aos teus servos, ou nós morreremos de fome diante dos teus olhos, mesmo nós e nossos pequeninos. Faraó respondeu-lhes, dizendo, e vocês choram a mim? José não mandou guardar o milho convenientemente durante os 7 anos de abundância para os anos de fome. E por que vocês não ouviram a sua voz? E o povo de Mizraim respondeu o rei, dizendo, como tua alma vive nosso senhor, teus servos fizeram tudo o que José ordenou, e teus servos também reuniram em toda a produção de seus campos durante os 7 anos de abundância e colocou-a em depósitos até este dia. E quando a fome prevaleceu sobre teus servos, abrimos os depósitos, e eis que todos nossos produtos estavam cheios de vermes e não estava apto para comer. E quando o rei ouviu tudo o que tinha acontecido aos habitantes de Mizraim, o rei ficou com muito medo devido à fome, e ele ficou muito apavorado. E o rei respondeu ao povo de Mizraim, dizendo, desde que tudo isso aconteceu a vocês, vão até José, façam tudo o que ele disser a vocês, não transgridam seus comandos. E todo o povo de Mizraim saíram e vieram a José e disseram-lhe, dê-nos alimentos, senão nós morreremos diante de ti devido à fome. Nos reunimos nossa produção durante os 7 anos, como tu mandaste colocamos no depósito, e, portanto, tudo isto caiu sobre nós. E quando José ouviu todas as palavras do povo de Mizraim e o que tinha acontecido, José abriu todos os seus depósitos, e ele vendeu ao povo de Mizraim. E a fome prevaleceu em toda a terra, e a fome estava em todos os países, mas na terra de Mizraim havia produtos à venda. E todos os habitantes de Mizraim vieram a José comprar milho, pois a fome prevaleceu sobre eles, e todo o seu milho estava estragado, e José diariamente vendeu para todo o povo de Mizraim. E todos os habitantes da terra de Canaã, e os filisteus, e os além do Jordão, e os filhos do Oriente e todas as cidades das terras distantes e próximas ouviram que havia milho em Mizraim, e todos eles vieram para Mizraim comprar milho, porque a fome prevaleceu sobre eles. E José abriu os depósitos de milho, e colocou oficiais sobre eles, e diariamente vendiam a todos que vieram. E José sabia que seus irmãos também chegariam a Mizraim para comprar milho, pois a fome prevaleceu por toda a terra. E José mandou todos seus povos que proclamassem em toda a terra de Mizraim, dizendo, é o prazer do rei, e de seu segundo e de seus grandes homens, que qualquer pessoa que pretende comprar milho em Mizraim não enviem seus servos para Mizraim para comprar, mas seus filhos, e também qualquer mitri, egípcio, ou cananeu, que vier a qualquer um dos depósitos comprar milho em Mizraim e ir e vendê-lo em toda a terra, ele deve morrer, porque ninguém deve comprar para vender, mas sim para o apoio do seu agregado familiar. Qualquer homem guiando 2 ou 3 animais morrerá, pois um homem só deve conduzir seu animal. E José colocou sentinelas nos portões de Mizraim e mandou-os, dizendo, qualquer pessoa que vier para comprar milho, faça-o inserir seu nome e o nome de seu pai e o nome do pai de seu pai por escrito, e tudo o que é escrito por dia, envie a mim à noite para que eu possa saber seus nomes. E José colocou oficiais em toda a terra de In, e mandou que eles fizessem todas estas coisas. E José fez todas estas coisas, e fez estes estatutos, a fim de que ele soubesse quando seus irmãos viessem a Mizraim para comprar milho. E as pessoas de José fizeram isto ser proclamado em Mizraim, de acordo com estas palavras e estatutos que José mandou. E todos os habitantes do leste e oeste do país e de toda a terra ouviram os estatutos e regulamentos que José tinha promulgado em Mizraim, e os habitantes das partes extremas da terra vieram e compraram milho em Mizraim dia após dia e, em seguida, se afastavam. E todos os oficiais de Mizraim fizeram como José mandou, e todos os que vieram para Mizraim para comprar milho, os guardiões do portão escreviam seus nomes, e os nomes de seus pais, e traziam diariamente à noite para José.